Então, o que são efeitos estocásticos? Efeitos estocásticos, como definido na sala de aula com vocês, né? São efeitos em que a probabilidade de ocorrência é proporcional à dose de radiação recebida. Ou seja, vai depender da quantidade de dose que a pessoa tomou, tá? Sem a existência de um limiar de dose, ou seja, podem ser doses pequenininhas, podem ser doses médias, não interessa, tá? O que significa que pequenas doses, abaixo do limite estabelecido por normas de recomendação de radioproteção, podem induzir a tais efeitos. Entre esses efeitos destaca-se o câncer. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o técnico em radiologia que trabalha lá num hospital em anos, né? Ele trabalha já há 30 anos, 35 anos nesse hospital. E ele faz leito, vamos supor. Toda semana ele faz leito. E ele nunca usa o colete. Então ele está sempre recebendo uma dose pequenininha de radiação. Sempre recebendo. Esse efeito vai surgir, tá? Então a definição de efeitos abaixo do limiar de dose, né, são os efeitos estocásticos, tá? A gente vai compreender que os efeitos estocásticos estão relacionados aos efeitos somáticos tardios, tá? A gente vai falar deles agora daqui a pouco, desculpa, e aí vocês vão entender que está relacionado, né? Efeito determinístico são efeitos causados por radiação total ou localizada em um tecido, causando um grau de morte celular não compensado pela reposição do reparo ou dano, com prejuízo detectável no funcionamento do tecido ou órgão. Então o que acontece? É um efeito que vai causar uma destruição muito grande no órgão, porque a maioria das células vão ser destruídas. E as que vão ficar não vão conseguir comportar a função daquele órgão, tá? E não vai dar tempo de células novas serem criadas. Então você vai causar um colapso no órgão, né? E ele vai parar de funcionar, tá? Para esse efeito existe um limiar de dose, ou seja, tem um limite de dose que acima dessa dose o órgão para de funcionar, abaixo ainda tem salvação, tá? Mas existe uma tabela até, né, de limite de dose que cada órgão aguenta, né? Eu mandei por e-mail para vocês, está lá, tal. Abaixo do qual a perda de células é insuficiente para prejudicar o tecido ou órgão de um modo detectável. Isso significa que os efeitos determinísticos são produzidos por doses elevadas, acima do limiar, onde a severidade ou gravidade do dano aumenta com a dose aplicada, né? Então, acima dessa dose, o órgão vai ser destruído, tá? O tempo que vai demorar para ele parar de funcionar vai depender da dose. Vai depender da severidade ou gravidade do dano, aumenta com a dose aplicada. Agora, mesmo que for o limiar, o valor mínimo, mesmo assim vai parar de funcionar. Não tem jeito, tá? Então, efeito determinístico não tem jeito. Vai causar um problema muito sério. A probabilidade de efeito determinístico, assim como definido, é nula para valores de dose abaixo do limiar. Então, abaixo do limiar é efeito estocástico. Efeito determinístico é só acima do limiar, tá? E 100% acima, né? São os efeitos cuja severidade aumenta com o aumento da dose, usualmente acima de um limiar de dose. Exemplos de efeitos determinísticos são eritemas, queimaduras, né? Devido à exposição à radiação. Você pode ter também as paradas orgânicas, né? Como por exemplo a tal da falência orgânica, né? Falência de um órgão, falência de um sistema, né? Você pode ter várias coisas aí, várias doenças causadas nos órgãos relacionadas a esse efeito, tá? O efeito determinístico. Então agora temos efeitos somáticos, né? Esses efeitos são o resultado dos danos causados na célula, né? Então eles são sintomas, vamos dizer assim, que a pessoa tem, né? Que surgem dos danos causados na célula. Então a radiação faz mal para a célula, né? E aquele dano celular vai gerar efeitos. Esses efeitos são somáticos, tá? Aparece na própria pessoa irradiada, né? O efeito somático tem que ser na própria pessoa irradiada. O que aparece nos filhos da pessoa irradiada são outros, a gente vai aprender daqui a pouquinho. Depende do total da dose absorvida e do intervalo de tempo entre as doses e da área do corpo irradiada. Sendo assim, temos dois tipos, tardio e agudo. Tardio,
ocorre quando a dose é recebida em intervalos durante anos. São resultantes desse efeito úlcera, câncer, catarata, esterilidade, envelhecimento precoce, né? São todos defeitos nos órgãos causados por doses pequenas num longo intervalo de tempo, tá? Efeito somático agudo ocorre quando uma grande quantidade de radiação é absorvida pelo corpo em um curto período de tempo. Ou seja, se um organismo receber 700 rádios de uma só vez, ele sofrerá um efeito fatal, né, que é a chamada SAR, que é a Síndrome Aguda da Radiação. Porém, se essa dose for dividida em 30 anos, nada ocorrerá. Os sintomas são náusea, vômito, depilação, falta de apetite, indisposição, garganta dolorida, diarreia, emagrecimento, que levam à morte. Tá? Então, essa dose fatal, ela vai gerar esses sintomas aqui, ó, tá? Né, que são vários sintomas que indicam que os órgãos estão parando. Por exemplo, náusea, vômito, o sistema trato gastrointestinal está parando, entendeu? Então a pessoa não consegue fazer digestão, ela vomita. Depilação, né? Lembra que eu falei que os pelos são sensíveis à radiação? O pelo da região cai. Falta de apetite, né? Mesma coisa. O apetite ele é governado pelo sistema trato gastrointestinal e pelos hormônios, fazendo com que esses órgãos parem de funcionar, então a pessoa não vai sentir fome. Indisposição, não está comendo, né? Não está se alimentando, acaba ficando, né, indisposto. Garganta dolorida, né? Órgãos de músculo liso, né, da nossa garganta são muito afetados pela radiação. Diarreia, o intestino parando de funcionar, emagrecimento, desnutrição, né, que levam à morte. E a pessoa vai definhando aos poucos até que ela morre de falência múltipla dos órgãos, né? Isso no caso do somático agudo, né, que seria uma grande dose em um curto período de tempo. Tá? Aqui os efeitos hereditários surgem somente nos descendentes da pessoa irradiada. Resulta do dano causado pela radiação na célula dos órgãos reprodutores. Então, a pessoa tem um filho e o filho nasce geralmente com deformações físicas, né? Pode também nascer com deformações neurológicas, psíquicas. Tá bom? Aqui dois exemplos, né, de deformação causada por pessoas que foram irradiadas aí, tá bom? Fatos sobre doses, né? Absorção de 0 a 25 REM, nada se observa. Então até 25 REM você não consegue observar ainda uma mudança, né, sintomática no corpo. Absorção de 25 a 50 REMs. No exame de sangue você já observa a diminuição do número de glóbulos brancos. Absorção de 100 a 200 REMs. A pessoa já apresenta náusea, diminuição drástica dos glóbulos brancos. Absorção de 500 REMs. 50% das pessoas vão morrer dentro de 30 dias. Tá? Aproximadamente, lógico, né? Mas já é uma dose muito alta. Doses de 700 rads, né, ou REMs, também é fatal ao ser humano. Então não tem como sobreviver a uma dose dessa aí. Tá? Aqui falando dos radioisótopos no organismo, lembrando que os radioisótopos existem no nosso organismo e desempenham um papel, né, na produção de energia, né, lá na mitocôndria, né? Então o que acontece? Nós temos no nosso corpo, na tireoide, iodo, 131, nos pulmões nós temos radônio, urânio, plutônio, criptônio, no fígado nós temos cobalto, nos músculos, potássio e césio, nos ossos, rádio, estrôncio, fósforo, carbono 14. Né? Então esses isótopos já existem no nosso corpo. Se formos contaminados com um desses isótopos, ele vai circular, e ele, detalhe, né? E ele entrar na nossa corrente sanguínea, ele vai circular a corrente sanguínea até encontrar o órgão onde possui o isótopo. Então, por exemplo, se você foi contaminado internamente no teu sangue com césio 137, né? Ele vai circular no teu corpo e vai se estadiar nos músculos, que é onde já existe césio, tá? Então vai se estadiar ali e vai fazer uma irradiação muito grande, tá bom? Se você receber iodo, por exemplo, 131 na veia, ele vai circular pelo teu corpo e vai se estadiar na tireoide, fazendo uma grande irradiação ali dentro da tireoide, tá bom? E assim vai. Assim funciona para todos os outros isótopos que vocês estão vendo aqui. 3 fatores básicos da proteção radiológica: tempo, distância e blindagem.
né? Para falar de dose, eu tenho que falar de tempo, distância e blindagem, tá? Para falar de dose, eu tenho que falar do tempo que a pessoa ficou exposta àquela dose de radiação, da distância que aquela pessoa estava daquela dose e da blindagem que ocorreu naquela exposição, né? Então, por exemplo, no acidente nuclear de Goiânia, né, a casa daquelas pessoas que estavam com material nuclear, ela estava, lógico, recebendo uma dose absurda. Os vizinhos estavam recebendo menos dose. Por quê? Porque eles estavam a uma distância maior e tinha as paredes, né, fazendo uma blindagem meio que, vamos dizer assim, uma meia blindagem, né, não uma blindagem total, uma blindagem parcial, né. Então eles não receberam a mesma dose. Agora quem estava dentro da casa recebeu muito mais dose, tá? Tempo, tanto os vizinhos quanto os da casa, o tempo foi o mesmo. Agora os vizinhos tomaram menos dose porque a distância era maior e a blindagem também, entendeu? Então vai variar conforme esses três fatores. Para falar de quantidade de radiação nos tecidos, eu preciso falar desses três fatores básicos da proteção radiológica, tá? E isso aqui serve para todas as modalidades da radiologia, para o raio-x, para a medicina nuclear, para todos, tá? Radioterapia, tempo, distância e blindagem, tá bom? Proteção radiológica, né? Vamos começar. EPI. O que é EPI? EPI é equipamento de proteção individual, ou seja, é aquele equipamento que protege uma pessoa só, né? Não pode ser usado por duas pessoas, correto? Temos na câmara escura e temos na sala de exames, né? Lembrando que luva de borracha, né, luva de látex que você usa para não colocar a mão no paciente que está com sangue é um EPI, tá? Aquela máscara que você coloca para entrar em contato com pacientes que são portadores de tuberculose é um EPI. Óculos de proteção é tudo EPI, tá? Só que eu não vou entrar nesse caráter porque é a aula de outro professor. Eu vou falar dos EPIs do raio-x, tá? Relacionados ao raio-x. Existem muitos outros, mas eu vou falar os da sala de raio-x e da câmara escura, tá bom? Então vamos lá. Câmara escura. Sala de raio-x, né? Então temos aqui, ó, colete, né? Usado da maneira correta, fechado atrás, tudo bonitinho, tá? Protetor de tireoide, né? Óculos plumbífero. O óculos plumbífero ele era mais usado antigamente quando se usava escopia, que era um aparelho onde a gente tinha que estar olhando uma tela onde incidia a radiação primária, né? Então tinha que proteger o cristalino. Porém hoje em dia é muito raro usar esse equipamento, mas pode ser usado. Se tiver lá no seu setor você pode usar, tá? Aqui uma luva, né, de plumbífera também, para você poder segurar crianças, em caso de radiologia veterinária, segurar animais, gatinhos, cachorros, né? Aqui o saiote, né, pode ser utilizado, por exemplo, por mulheres grávidas. A mulher grávida vai fazer lá um exemplo, um raio-x da mão, ela pode colocar só o saiote, né, para proteger o abdômen dela, né? Vai fazer um raio-x de crânio, também pode proteger o abdômen dela, né? E assim vai. Isso caso você não vá virar paciente lateral. Quando você virar o paciente lateral, você tem que mudar a posição do saiote, tá? Porque é lógico, né? Você virou ele de lado, o saiote tem que virar de lado também. E os protetores de gônadas, né? Para proteger os órgãos reprodutores na hora da exposição, sem atrapalhar o diagnóstico do exame, tá? Se for atrapalhar o diagnóstico do exame, não dá para usar o protetor gonadal, tá bom? Continuando, aqui é a maneira certa de guardar os protetores plumbíferos. Tem que ser assim, ó, tem que ser esticadinho, bonitinho, pendurado. Você não pode dobrar. Se você dobrar, né, o material que blinda ele acaba rachando. E isso causa lacunas por onde a radiação entra. E você não vai ser protegido. Então só pode ser guardado assim, tá? Não pode dobrar nenhum deles. Não pode dobrar esse, não pode dobrar a luva, não pode dobrar o protetor de tireoide, não pode dobrar nada. Não pode dobrar, tá bom? Agora, câmara escura. Câmara escura, né, você vai estar em contato com químicos que vão evaporar, então é necessário uma máscara de ventilação, tá? Máscara boa para químicos, para produtos químicos, tá? Não é qualquer mascarazinha, não. É máscara com filtro ativado. Não tem jeito, tá?
óculos de proteção, né, que caso respingue químico no seu olho, você está com óculos te protegendo. Luvas de proteção até o cotovelo, tem que ser até o cotovelo, tá? Porque caso caia alguma coisa dentro do tambor de químico, você consegue pegar, né? E não precisa deixar o químico entrar em contato com a tua pele. Lembrando que o químico é corrosivo, não pode deixar o químico entrar em contato com a sua pele. Se ele entrar, lave o mais rápido possível, tá? Para não ficar com a pele toda manchada. Avental plástico, né? Caso aconteça alguma coisa, não molhe a tua roupa, né? E molhe só o avental. O avental é plástico, é impermeável, então tá tudo tranquilo. E galocha que vá alto aqui, ó, até quase o joelho, né? Caso haja uma inundação de químico no chão, por algum motivo, um acidente, você não vai molhar os seus pés, os seus sapatos, o seu tênis com químico e eventualmente vai proteger os seus pés do químico, tá? Então não pode entrar em contato com o químico através da pele, nem através da respiração, tá, gente? Esse é o correto, tá? Esse é o correto. Ah, professor, mas eu fui lá no meu local de estágio, não tem nada disso. Ah, olha, paciência, mas esse é o correto, eu estou te ensinando o correto, né? Se lá vai ter os equipamentos certos, aí eu já não sei, mas esse é o correto por lei, que deveria ter, né, no caso. Equipamento de proteção coletiva, né? Esses são os equipamentos que protegem todo mundo, né? Não protege uma pessoa só, né? Por exemplo, o vidro plumbífero, né? Que é esse vidrão aqui, ó. Todo mundo que tiver atrás desse vidro está protegido, né? Ó, a janelinha plumbífera aqui do biombo, o biombo também, todo mundo que tiver lá atrás está protegido, né? Que é um biombo móvel. O exaustor, é obrigatório ter exaustor na câmera escura para drenar os gases tóxicos, tá? Sempre para o lado onde a processadora solta o vapor tóxico, tá bom? Tem que ter aqui dentro da câmera escura. Tem que ter a luz vermelha de segurança, tá? É obrigatório. Tem lugares que eu sei que não tem, vocês revelam no escuro, eu sei disso, mas o correto era ter, tá? Funcionando, né? Na distância certa do balcão, né? Tudo certinho, bonitinho. E a câmera escura tem que ser toda azulejada, né? Não pode ser nada assim feito com tinta. Tem que ser tudo piso frio, impermeável e azulejado, tá bom? Não pode ser nada relacionado à tinta, por exemplo, porque a não ser que for uma tinta impermeável, né? Mas a vigilância sanitária estipula que tem que ser azulejado, tá bom? E piso também, né? Então tem que ser dessa maneira aqui. Sala de exame, né? Porta da sala de exame. Porta da sala de exame tem que ter a luz vermelha de segurança, né? Essa luz aqui ela acende no preparo, continua acesa no disparo, né? E depois que o disparo termina, ela apaga. Então quando você preparar, ela acende, disparou, ela continua acesa, e quando você soltar tudo, aí ela apaga, tá bom? E tem os dizeres na porta, né? Tem que ter o símbolo da radiação, né? E tem que ter alguns dizeres na porta que a gente vai falar sobre eles agora. Primeiro, mulher grávida. Mulheres grávidas, né? O bebezinho em útero, ele, né, principalmente antes do 5º mês, ele é muito, nos primeiros meses, né? Ele é muito sensível à radiação. Quanto mais jovem o bebê, mais sensível ele é à radiação, porque maior é a divisão celular desse bebê. Então, quanto mais inicial a idade gestacional, mais sensível o bebê é à radiação. Então, qual que é a fase mais crítica? Aquela fase que a mãezinha não sabe nem que está grávida, entendeu? Então, você tem que conversar com ela, perguntar, olha, como que está a sua regra menstrual, está direitinho, você está com suspeita de gravidez, né? Tem que perguntar, tá? Principalmente para as mulheres em idade fértil, né? Tem que perguntar para se assegurar disso aí. Se ela falar que, eu não sei se eu tô grávida, se eu não tô, aí você manda ela voltar no médico, o médico vai pedir um exame de beta-HCG, aí ela vai fazer e depois faz o raio-x, tá bom? Depois que descartar a probabilidade de gravidez. Se for uma radiografia do crânio, da mão, aí você põe um colete nela e resolve o problema. Agora, se for uma radiografia de abdômen ou da pelve, não, você pode esquecer. Pode, falando para ela voltar no médico, pedir o exame, para depois fazer o exame, tá bom? E esse cartazinho tem que estar na porta de raio-x.
cada sala de raio-x tem que ter um cartãozinho desse aqui, ó. Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, favor informar o médico ou o técnico antes do exame. Também é obrigatório, tá? Aqui tem outras informações que também devem constar na porta. Primeira, não é permitida a presença de acompanhantes na sala de exame, salvo se estritamente necessário ou autorizado. Quem está estritamente necessário ou autorizado? Né? São acompanhantes de menores de 18 anos, tá? Esses acompanhantes têm que ser maiores de 18 anos. Ou seja, chegou lá uma menina de 17 anos com um namorado de 17 anos. O namorado de 17 anos não é um acompanhante maior de 18 anos. Então ele não está autorizado a entrar. Tem que ser alguém maior de 18 anos para acompanhar, tá? Nunca façam raio-x de menores de idade, só você e o menor de idade. Sempre com o maior de idade acompanhando, sempre, tá bom? Outra coisa, idoso. Paciente idoso que não responde, não lúcido, também precisa do acompanhante maior de 18 anos. Deficientes mentais precisam de um acompanhante maior de 18 anos, tá bom? Pessoas que não consigam ficar paradas, por exemplo, pessoas com Parkinson, precisa de um acompanhante. Não precisa ser maior de 18 anos, não. Nesse caso, a pessoa, assim, estando dentro das suas faculdades mentais, o paciente, está tranquilo. Só precisa de alguém para ajudar a segurar, né? Porque ele vai ficar tremendo. Então, alguém que ajude a segurar vai ser válido, tá? Então, precisa aí de alguém que segure ele, então também seria uma boa, tá bom? O que mais? Em caso de suspeita ou confirmação de gravidez, favor informar o técnico ou o médico, né? É proibida a entrada de pessoas não autorizadas, pessoal não autorizado. Quem que é o pessoal não autorizado? É todo mundo que não trabalha no setor, tá? Ou seja, quem que é a equipe de radiologia? É o técnico, o auxiliar de câmera escura, a enfermeira ou enfermeiro do setor de imagem, né? E o médico radiologista. Esses são os profissionais autorizados a circular ali. O resto não está autorizado, tá bom? Para entrar, tem que bater na porta e aguardar, tá bom? Não pode sair abrindo porta, arreganhando porta e entrando a hora que bem entender, tá? E essa aqui é sobre a luz, né? Que serve para nós profissionais. Enquanto a luz vermelha estiver acesa, é proibida a entrada na sala de exames, né? Então, você é técnico, você vai ter que entrar na sala, lógico. Se você vê que tem outra pessoa fazendo raio-x lá, a porta está fechada, você olha na luz, se a luz não estiver acesa, tranquilo. Agora, se ela estiver acesa, você não entra porque está tendo exposição de raios-x, tá bom? Radiometria. O que é radiometria? O controle radiométrico é o seguinte. Desculpa, apertei sem querer. O controle radiométrico trata-se de um aparelho, né, um medidor, esse medidorzinho aqui, né, intitulado de medidor Geiger-Müller, né? O que ele faz? Ele mede a quantidade de radiação no ar, né? Então, o que acontece? Ele é posicionado em várias partes da sala e fora da sala também, tá? Dentro e fora da sala de exames, para poder medir a quantidade de radiação que está indo para fora. Lembrando que a sala ela é toda blindada, tá? Então as paredes da sala são blindadas com bário, né? As portas são blindadas com chumbo, né? Janelas também, é tudo blindado. Então essa blindagem tem que se testar a eficácia, né? A parede do book tem uma dose a mais de blindagem, né? Então a quantidade de radiação que passa por ela tem que ser dentro do limite, né? E é feito um mapa, ó, tá vendo aqui, ó, aqui é um estacionamento. Então aqui circulam pessoas. Essas pessoas vão passar perto dessa parede. Então a dose que vai sair aqui tem que ser pequena, tem que ser uma dose aceitável, tá? Segundo os padrões da vigilância sanitária, a portaria 453 da vigilância sanitária, tá? Então é feita a medida dentro da sala, atrás onde o profissional fica, fora da sala, atrás da porta, atrás de janela, se tiver janela, do lado do aparelho, e todos os parâmetros, todos os valores têm que estar dentro do permitido pela vigilância sanitária. Senão, não libera o alvará de funcionamento e a sala não pode operar, tá? Professor, quanto tempo isso aqui? Anualmente. Todo ano tem que fazer, tá bom? Todo ano tem que fazer radiometria. Então a radiometria é isso, tá? É para garantir a proteção do profissional e para garantir a proteção do público em geral, tá bom?
Blindagem da ampola. A ampola é blindada também, né? A ampola tem uma carcaça de chumbo, tá? Plumbífera, que não deixa os raios saírem, né? Entre a ampola e a carcaça temos óleo, porque é gerado um calor absurdo lá dentro. Se você não tivesse óleo, você ia colocar a mão aqui, você ia queimar a tua mão. Então o óleo te protege, tá? E o colimador. O colimador é esse diafragma que gera essa luz com o raio central, e essa luz, o tamanho dela vai indicar a região que você vai irradiar, né? Então você vai irradiar só a região de interesse. Você não vai irradiar mais para baixo, você não vai deixar todo aberto, você vai irradiar somente aonde você vai radiografar, reduzindo assim a dose total do paciente, entendeu? Se você faz isso, você limita a dose, só o local que tem que radiografar. E então o colimador, além de ser um dispositivo que melhora a qualidade da imagem, também serve como proteção, tá? Então temos aí, ó, horário de trabalho, 24 horas semanais. Quem determina? Portaria 453 da Vigilância Sanitária, que é a nossa lei nacional, né? Então não pode passar de 24 horas semanais por emprego. Então cada emprego que você tiver não pode passar de 24 horas semanais. Professor, e se tiver 2 empregos? É 48 horas semanais, não é proibido? Não, não é proibido, tá? O que é proibido é em um emprego você passar de 24 horas semanais, segundo a lei, tá? A Organização Mundial de Saúde tem uma definição chamada ALARA. O que quer dizer isso aqui? Eu não sei falar em inglês, né? As low as reasonable, archival, uma coisa assim. Não sei falar isso aqui. É um modo bem complicado. Mas, se você quiser, digita lá ALARA e coloca lá no Google, que o Google fala pra você, né? Com a vozinha esquisita lá, né? Como que se fala isso aqui, né? O que a ALARA quer dizer em português, né? Quer dizer tão baixa quanto razoavelmente possível, né? Ou seja, usar a radiação em quantidades baixas possíveis, né? Nas quantidades mais baixas possíveis, sem perder qualidade de diagnóstico, tá? Então a gente tem que usar a quantidade, o MAS baixo, né? Mas sem perder a qualidade de diagnóstico, lógico, né? Não adianta você economizar na radiação, poupar o paciente e o diagnóstico não sair. Aí vai ter que repetir e vai ter um dobro de dose, não adiantou nada, tá? Então tem que ser o mínimo possível sem perder a qualidade de diagnóstico, né? Dosimetria, dosímetros termoluminescentes, né? São a maioria dos dosímetros usados aí, e é o dosímetro que vocês vão usar no curso de vocês, tá? Aqui temos um exemplo da marca ProRad, né? Aqui tem umas especificações, marca, código de barra, o seu nome, o lote, a data de início e o período de uso do dosímetro, né? O telefone da empresa, do laboratório, caso você perca, alguém encontre, né? E o código do dosímetro aqui, tá? Geralmente o código do dosímetro vem o seu CPF, tá bom? Aqui no centro, aqui, ó, e o seu nome aqui em cima, tá? Então, temos vários tipos, tem crachá, né? Tem anel, tem pulseira e tem também o broche, que não está aqui, mas ele é muito pouco usado, tá? É muito difícil de usar o broche, mas também pode ser usado. No caso do crachá, ele tem que ser usado na altura do bolso do jaleco, tá? Ou na altura do seu crachá. Esse aqui no pulso, lógico, esse aqui no dedo. E no caso do broche, se você for usar, tem que ser na altura do colarinho, tá? Do colarinho da camisa ou do jaleco, tá bom? Então, o que são os dosímetros termoluminescentes, né? O nome já fala, termoluminescente, né? Então é ativado por calor, né? O dosímetro, ele é exposto à radiação, né? Quando você está trabalhando com ele, exposto àquelas dosezinhas pequenininhas que não fazem mal para você, caso você se proteja, lógico, né? Então, o dosímetro vai tomar algumas dosezinhas de radiação, vamos dizer assim, pequenas. O que vai acontecer? Dentro dele, né, tem um composto, né, uma substância chamada fluoreto de cálcio, né? Esse fluoreto de cálcio, ele é termoluminescente, ele tem propriedade termoluminescente, ou seja, quando você aquece ele brilha, tá?
Só que quando ele toma radiação, a estrutura do cristal dele, né, a estrutura molecular dele é alterada pela radiação. E também quando você submeter ele ao calor, ele vai iluminar de maneira diferente. A taxa de luminescência desse fluoreto de cálcio vai determinar o quanto de radiação que essa pessoa tomou. Então, quanto maior for a radiação que a pessoa tomou, né, maior vai ser maior ou menor, né, vai ser a luminescência do fluoreto de cálcio na hora de analisado pelos físicos da empresa de proteção radiológica, tá bom? Continuando aqui, broche, né? Broche, no caso, tem que ser usado no colarinho da camisa ou do jaleco, é o mais incomum, dificilmente se encontra. Crachá, que é o mais comum na altura do peito ou da altura do seu crachá de identificação pessoal, e pulseira no pulso direito ou esquerdo, e o anel também nos dedos, né? No caso, não tem anel aqui, mas o anel nos dedos, é óbvio, né? Sempre que você estiver trabalhando, se estiver em horário de trabalho ou estágio, você tem que estar usando o dosímetro, tá? É obrigatório, tá? Sem nenhuma exceção. Toda vez que você estiver em horário de trabalho, tem que estar usando o dosímetro, tá? Tem que estar, é obrigatório. Segundo, doses, né? As doses, elas são estabelecidas pela Portaria 453 da Vigilância Sanitária, de 1º de junho de 1998, no artigo 2, inciso 13, no item A1, tá? Se você procurar, você vai encontrar lá sobre as doses. Essas doses, né, são para profissionais e público em geral. Profissionais, 20 millisieverts ou 2 REMs, né, que quer dizer a mesma coisa, né, em uma média ponderada de 5 anos consecutivos, não podendo ultrapassar 50 millisieverts em nenhum dos anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em 5 anos, né, em cada um dos anos, ele pode tomar até 20 millisieverts. Então, somando 5 anos, 20 millisieverts por ano está dentro do limite, tá? Em um ano, em nenhum dos anos pode ultrapassar 50, tá? Se der até 50, tudo bem. Agora, se ultrapassar 50, aí está fora do limite, tá bom? Tem que ser até 50, né? Mas lembrando que na soma final tem que dar inferior a 100 millisieverts, que é os 20 vezes 5, tá? Então, se a pessoa tomou em um mês 50 millisieverts, ela já tomou se ela tomou em um ano 50 millisieverts, ela já tomou a metade da carga total dos 5 anos. Entendeu? Ainda está dentro, tudo bem, beleza. Mas, né, se ultrapassar esses 50, já é feita uma investigação. Muitos serviços, só de dar 50 já abre uma investigação, tá bom? Deu acima de 20 já está abrindo investigação. Então, isso aqui é o estipulado por lei, né, para o profissional. O público em geral é 0,1 REM ou 1 millisievert. Aí você pergunta, pô, professor, por que o público em geral é menos que o técnico de radiologia? É óbvio, o técnico de radiologia não é que ele pode tomar mais radiação, não é isso. É que é normal o técnico de radiologia tomar mais radiação porque ele está em contato com a radiação, tá? O público em geral não está em contato. Então, uma pessoa do público em geral tomar 20 millisieverts é totalmente inaceitável. Porque da onde veio esses 20 millisieverts? A pessoa não está em contato com radiação, tá? Então, não é normal. Tá? Então, por exemplo, tem muitas clínicas que o pessoal da recepção da clínica de diagnóstico, né, usa dosímetro, né? Vamos supor que o dosímetro do recepcionista deu 10 millisieverts. Não é normal. Não tem explicação para essa dose, tá? Então vai ser aberta uma investigação para ver o que está acontecendo. O normal é ele tomar só isso. Mas até isso é totalmente aceitável e não há necessidade de se preocupar, tá? Agora, acima disso, já é preocupante, tá bom? Dose para a vida toda é 1 REM ou 10 millisieverts multiplicados pelos anos de idade, tá? Que é um cálculo, né? Relacionado à vida inteira de um profissional da radiologia. Para pessoas do público não tem estabelecimento quanto a isso. Agora, o pessoal da radiologia sim, né?
Então, gente, eu espero que essa matéria dada aqui, essa explicação dada aqui nesse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Uma boa sorte aí para a prova de vocês, que vai começar essa semana, né? Que vai estar acontecendo essa semana, né? E no próximo vídeo que a gente for fazer, a gente vai estar abordando outros temas aí, outras matérias, tá? Para poder estar ajudando vocês também em provas posteriores aí, tá bom? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá? E um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.